Glórias a Deus. Vamos lá, né, amados? Continuar um tema precioso para as nossas vidas, que é falar sobre o temor do Senhor. Vamos ao tema desta manhã. Sem temor do Senhor, vamos dizer juntos? É impossível adorar a Deus. Vamos dizer de novo? Sem temor do Senhor, é impossível adorar a Deus. E nós vamos entender isso. Amém? Hoje nós vamos aprender coisas mais profundas. A cada culto que nós falamos sobre o temor, nós nos aprofundamos neste assunto que é precioso para nós. E Deus quer nos ensinar coisas tremendas. Então, eu quero nesse momento, inclusive, falar a quem está pensando que a adoração é só cantar. Então, hoje nós vamos entender melhor, amados, sobre a verdadeira adoração. Que só é perfeita e possível se houver temor no coração de cada filho de Deus. Então, vamos à palavra do Senhor, Salmos 22, 23 diz: vós que temeis o Senhor. Amém. Você é um temente a Deus? Amém? Então, você que teme ao Senhor, o que é que você tem que fazer? Diz ali: louvai. Se você teme a Deus, você tem que louvar ao Senhor. Diz o que mais? Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Que mais nós temos que fazer, nós que tememos ao Senhor? Reverenciai-o. Então, amado, tem que haver reverência, tem que haver submissão. Uma pessoa simplesmente não vai dizer: eu adoro a Deus, se ela não for temente, submissa, se ela não glorificar a Deus, reverenciar ao Senhor, não tem como ela ser um verdadeiro adorador, um temente ao Senhor. E diz: vós todos, posteridade de Israel. Diz o versículo 24: pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Versículo 25 diz: de ti vem o meu louvor na minha casa. É isso que está dizendo, amado? Vamos prestar atenção aqui. O que está dizendo ali? De ti vem o meu louvor lá na casa do irmãozinho profeta. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Aonde você está? Diga: na grande congregação, na igreja do Senhor, na Assembleia dos Santos, amados. E diz: cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Então veja como é importante congregar, amado, estar aqui na igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus querido, Deus amado, Deus que é por nós. Obrigada, Jesus querido, por esta manhã gloriosa e bendita, por estarmos aqui reunidos, nós, povo santo do Senhor, estamos aqui na Assembleia dos Santos, nos átrios do Pai. Estamos aqui reunidos no Teu santo nome, Senhor, para glorificar o Seu nome. Estamos aqui para nos render a Ti. Estamos aqui, Senhor, para nos submetermos ao Senhor. Estamos aqui, Jesus querido, para Te louvar e Te glorificar e para reverenciar o Deus da nossa vida, aquele que nos salvou. Obrigada, Jesus, por esta manhã gloriosa. Que o Senhor me use nesta hora, Jesus, e que o Senhor abra os nossos ouvidos de ovelha, para ouvirmos a Sua voz, Senhor amado, para entendermos o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor tem para nós, Senhor, e para nós praticarmos a Tua palavra, não vivermos inertes, indiferentes, mas nós estamos aqui para aprender e para praticar aquilo que aprendemos em cada culto, Senhor. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Igreja vitoriosa do Cristo, ovelhas preciosas, salvos, benditos, tementes a Deus. Então nós vamos mais uma vez mergulhar em águas profundas para nós entendermos a respeito do temor do Senhor. Porque nos tempos que nós estamos
pessoas perderam o temor do Senhor e estão vivendo da maneira que querem. Mas, amados, nós estamos abordando este tema sobre o temor do Senhor e nós temos que relembrar que temor não é ter medo, né? Nós já vimos aqui desde o primeiro culto que nós começamos a falar sobre o temor. Mas temor, nós estamos falando de um temor que obedece, de um temor que se submete, de um temor que tem respeito com submetimento e veneração a Deus. Amém? Então, vamos ver o que o rei Davi, como é que ele orava sobre esta questão do temor. Salmos 86, 11, que essa seja a sua oração a partir de agora, a partir de hoje, diz: ensina-me, Senhor. Mas Davi não era rei, era rei. Mas, amados, nós temos que entender que até o mais sábio, se ele é sábio mesmo, ele sempre vai ter o que aprender. E o rei Davi disse o quê? Ensina-me, Senhor, amém, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Amém. E olha o que ele diz ainda, amado: dispõe-me o coração, para quê? Para só temer o teu nome. Então, amado, o que ele diz aqui é precioso: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Então, aqui não é medo, é reverência. O que ele quer dizer aqui é assim: olha, Senhor, eu não quero ter medo de nada, mas eu quero temer a Ti de todo o coração. Eu quero ter um coração disposto a só temer o Teu nome. Que assim seja conosco, amado. Então ele diz: só temer o teu nome. E olha, amado, que ele conhecia, ele não conhecia o nome de Jesus que nós conhecemos hoje. Ele conhecia as manifestações, o nome das manifestações, né? Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Tseknu, e vários, né, ainda. Mas nós sabemos qual é o nome. Qual é o nome que está acima de todo nome? Jesus. Então não se brinca com o nome de Jesus. E eu tenho visto aí fora pessoas brincando com o nome de Jesus. Amado, não se brinca com o nome de Jesus. Amém. Há justiça da parte de Deus quando se brinca com o nome de Jesus. Amém. Então ele diz: dispõe meu coração para só temer o teu nome. Quando se fala em Jesus, amado, você tem que entender que o nosso coração tem que estar disposto a temer o nome de Jesus. Então nós não podemos viver de qualquer forma. Eu sou cristão, mas temos que temer, reverenciar, ter respeito, nos submeter a Deus. Nós temos que nos lembrar da grandeza do Senhor. Às vezes muitas pessoas se esquecem. Nossa, o que nós mais temos visto nesse tempo são pessoas que se dizem cristãs e que não temem a Deus. Então, amados, há certas coisas na nossa vida que são impossíveis de acontecer, que são impossíveis de nós realizarmos se não houver temor do Senhor. Você tem que entender isso. Às vezes as pessoas não conseguem alcançar certas coisas ou concretizar certos sonhos porque elas não temem a Deus. Porque não adianta eu ficar aqui fazendo uma oraçãozinha, blá 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 blá, repetições, vãs repetições, que foi nós cantamos aqui. Adorar a Deus não é vã repetição. Então, amados, sem temor é impossível adorar a Deus. Vamos dizer isso juntos? Diga: sem temor é impossível adorar a Deus. É impossível. Salmo 5, 6 diz: Tu destróis os que proferem o quê? Mentira. Sou eu que estou dizendo, amado? Não, está na Bíblia. Está dizendo que Deus, Tu, Senhor, destrói os que proferem mentira. Não é que a pessoa perde a salvação, amado, mas vai haver algum tipo de destruição. Por quê? Porque tudo que eu planto eu colho. Então a gente tem que prestar atenção.
a Bíblia diz: tu destróis os que proferem mentira. Porque quem é o mentiroso? Satanás. O diabo é o pai da mentira. Então quem mente, o mentiroso, não pode ir muito longe, amado. Porque diz: o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. E ao mentiroso, o que ele faz? Destrói. Então, amado, olha, Deus abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então, fraude, sonegação de impostos, coisas por baixo dos panos, meias palavras, negócios ilícitos, segredinhos. Amado, vem cá que ninguém nos ouça mais. Amado, Deus abomina esse tipo de coisa. Deus abomina. Longe de nós esse tipo de coisa, amado. Longe de nós. Versículo 7 diz: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Amado, quer dizer que Deus tem uma casa. Porque hoje tem uma tal de uma história, né? Uma historinha aí do balacobaco, uma turminha do balacobaco, uma turminha cristã da anarquia, que tudo é festa, né? Que as pessoas querem trazer tudo lá de fora para cá, para a igreja. Não, porque a gente tem que ir. Então, essa turminha, amado, diz: que casa de Deus o quê? Eu sou a igreja. Onde eu estiver, eu sou a igreja. Não, amados, Deus tem uma igreja, um lugar para se congregar. Agora eu te falo, amado, experimenta você ficar longe da casa de Deus, sem congregar, para ver onde você chega, amado. Eu vou te dizer que você não chega muito longe, não. Basta nós vermos, nesses últimos tempos aí, o que aconteceu. Pessoas que não quiseram estar na igreja, estão em lugares escuros e escusos. E vou te dizer que essas pessoas não estão bem. Pode dizer que está bem, mas não estão. Porque Deus disse, amado, que nós temos que estar juntos. Olha para quem está do seu lado, nós temos que estar juntos. 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 Bispo, na minha casa eu oro, na minha casa eu leio a Bíblia, eu sou a igreja, amado. Se Deus fala que é para estar junto, é para estar junto. Por isso que Jesus falou em ovelha. Se você for lá ler Ezequiel, Jeremias, Isaías, eles falam em ovelhas, as ovelhas de Jesus. A Bíblia diz que nós somos comparados a ovelhas do aprisco de Jesus. E, amado, olha, desculpa eu falar dessa forma, mas a ovelhinha é o animal mais tapadinho que existe. A ovelha é bobinha. A ovelha é ingênua. Não estou dizendo no sentido mal. Ela é ingênua, a ovelha. E a ovelha, amado, sem rebanho, ela morre. Sozinha. Ela se fere, ela cria carrapato, ela se machuca. A ovelha, ela não enxerga muito longe. E ela não consegue discernir uma outra ovelhinha do lobo. Não consegue. Mas diz a palavra do Senhor: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Então, amados, Deus tem uma casa física, onde os filhos de Deus, as ovelhas de Jesus, se reúnem. Verdade. Onde elas devem congregar. Onde elas devem se prostrar, amados. Um lugar onde de coração haja uma rendição total, um despojar da carnalidade, amado. Então mantenha reverência
e aqui nós temos que ter reverência. Amém. Glória a Deus. Então, amados, quando nós estivermos na igreja, nós temos que falar baixo, porque às vezes a gente vê pessoas dando altas risadas, querendo falar mais alto que o outro. Mano, tem que se ter uma reverência no santuário, na igreja de Jesus, né? Nós temos que ter uma diferenciação de quando nós estamos no clube mesmo, encontrando os nossos amigos ali, estamos no restaurante, estamos no meio da família, nós rimos alto, nós falamos alto, nós gritamos, chamamos o outro, mas na casa de Deus tem que haver reverência, amado. Amém. Quando nós chegarmos aqui, a gente já tem que se preparar para aquilo que nós vamos dar ao Senhor e receber do Senhor, porque a gente vem para a igreja para prestar o nosso culto a Deus. Então tem que ter reverência. Então ele diz o que? Olha, pela riqueza da misericórdia de Deus entrarei na tua casa. Então quando nós entrarmos aqui, nós temos que nos submeter totalmente ao Senhor, nos render ao Senhor, nos lembrar do lugar que nós estamos. Não é um clube onde eu venho encontrar um amigo que eu gosto. Aqui é a casa do Senhor. Amém? Salmos 89, 7 diz: Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos. O que é uma Assembleia dos Santos? Nós já aprendemos aqui. É uma reunião de pessoas especiais. Aleluia. Então, Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e o quê? E temível sobre todos os que o rodeiam. Então, amados, se você quer ver sinais, prodígios, maravilhas, comece a entender que precisa de reverência diante da presença manifesta de Deus. 1 Crônicas 16, 23 diz: cantai ao Senhor todas as terras, todos nós, proclamai a sua salvação dia após dia. Amada, eu te pergunto, você fala ou tem falado da salvação para alguém? Nós temos que falar. Nós temos que testemunhar dos feitos do Senhor, amados. Nós temos que dizer: eu sou salvo graças a Deus. Proclame, amado, cante ao Senhor. Diz o versículo 25: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ele é digno de ser louvado, amado. Temível mais do que todos os deuses. A gente vê às vezes pessoas temendo cada bobagem. Ai, tenho medo. Amado, o Senhor é temível mais do que todos os deuses. E se Ele é temível, Ele tem que ser mais reverenciado do que qualquer pessoa. Porque às vezes quando uma pessoa tem medo, ela se dobra diante daquele medo. Ai, eu tenho medo daquilo. As pessoas estão com medo, amado, do que vai acontecer no nosso país, na nossa nação. Nós temos ouvido isso. Ai, eu estou com medo. Mas eu estou com medo, a gente fala, eu estou com medo de acontecer o seguinte, o outro ganhar lá e as pessoas invadirem a minha casa. Mas nós não temos que temer nada. Amém. Mas nós temos que abrir a nossa boca e proclamar as virtudes de Deus. Não é como alguns pastores que estão dizendo aí, amados, diante das situações que nós estamos vivendo: Deus está no controle, Ele sabe o que vai acontecer. Com certeza Deus sabe o que vai acontecer. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos que clamar ao Senhor, abrir a nossa boca, gritar por socorro, porque Deus nos ouve. Não é ficar dizendo: Deus está no controle, Deus sabe todas as coisas. É lógico que Ele sabe. Mas Ele diz o quê? Clame a mim e eu te responderei. E eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mas tem que clamar. Não é ficar inerte, indiferente. Não, vai acontecer o que tiver que acontecer. É óbvio que vai. Mas uma congregação junto clamando tem muito poder, amado. Muito poder. Muito poder. A súplica do justo
glória devida ao seu nome. Não é, amado, para nós estarmos na igreja batendo um cartão, opa, hoje eu estou presente, bispo, anota lá no caderninho que hoje eu estou presente. Amado, não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para dar glórias a Deus. Amém. Glória que é devida a Ele. Distributai a Ele a glória devida. Tremei diante dEle. Então, onde eu estou? Com quem eu estou? Amado, antes de você achar que você veio ao encontro de Jesus, você tem que se lembrar, Ele foi ao teu encontro, Ele te salvou. Ele te deu condições de você estar aqui hoje. Não pense que você está aqui porque você quer. Foi o Senhor quem te trouxe aqui. Porque Ele te buscou. Deus sabe, amado, quantas vezes nós chegamos na igreja e a gente diz, ai, olha, só por Deus que eu estou aqui. É lógico que é só por Deus, amado. Não é por você. É por Ele que nós estamos aqui. 1 Crônicas 16:30 diz, tremei diante dele todas as terras, pois Ele firmou o mundo para que não se abale. Você não pode se abalar com nada, amado. Você tem que temer a Deus, confiar neste Deus Todo-Poderoso. Salmos 95:1 diz, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Amado, não está dizendo aqui cantemos ao Senhor de qualquer jeito. Cantemos ao Senhor, deixa eu cantar aqui porque eu tenho que cantar, né? Eu tenho que bater palma. Não. Não é cantar com tristeza, não é cantar por obrigação. Cantemos ao Senhor com júbilo. O que mais que diz? Celebremos o rochedo da nossa salvação. Quem é a rocha da sua vida, amado? Jesus. Então você tem que celebrar Jesus na sua vida. Nós temos. As pessoas muitas vezes estão em festas de casamento, em festas de aniversário, em bodas, celebrando, né? Celebrando a noiva, celebrando a moça, celebrando a vovó que está lá completando bodas. Mas a Bíblia diz, celebremos o rochedo, aquele que é a rocha da nossa vida, amado, Jesus Cristo. Então nós temos que celebrar. Tem gente que celebra tanta coisa, amado. Tem gente que vai para um estádio de futebol e grita até não querer mais. Meu time! Quando vem para a igreja, não, eu sou tímido, deixa eu aqui, eu não bato palma, eu fico pensando, celebra o time de futebol, mas não celebra o rochedo, Jesus Cristo, celebra lá no aniversário, nas bodas, parabéns, e grita, mas não celebra Jesus na igreja. Não, mesmo eu sou tímido, eu não canto. Eu fico pensando, oi? Como é que é? Não entendi nada, como diz o outro, né? Versículo 2 diz o quê? Saiamos ao seu encontro. Como, amado? Quando você vem na igreja, como é que você tem que vir? Com ações de graças. Você não tem que entrar nestas portas reclamando, entrei na igreja e já dei uma topada ali, o ônibus me deixou lá no outro ponto, o motorista do Uber, meu Deus, fechou a porta na minha cara. Amado, você não vem para a igreja reclamando, você vem para a igreja com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos. Temos que bendizer o Senhor. Nós temos que vir para a igreja com o coração grato a Deus. Nós temos que declarar que o Senhor, Ele nos faz vitoriosos, amado. Ele é poderoso. E se Ele é poderoso, nós temos poder em Deus. Nós vamos vencer também. Versículo 3 diz, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Você pode compreender, amado, a magnitude que é Deus nas nossas vidas? Versículo 6 diz, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então adorar, se
Deixa eu pegar minha letra aqui que eu acho mais fácil. Vamos ver. Aqui, ó. Adorar a Deus é mais que cantar. Foi o que nós cantamos aqui agora há pouco. Adorar a Deus é mais que cantar. Aleluia. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Ah, o irmãozinho do meu lado está cantando, batendo palma, eu também vou fazer. Agora ele está pulando, eu também vou pular. Vou louvar a Deus também. Não, agora ele dá um passinho para cá, um passinho para cá. Amado, não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O que é adorar a Deus? Aí diz, próximo. O vaso de alabastro tem que ser quebrado. Quem é vaso aqui, amado? Amém. Glórias a Deus. Somos vaso na mão do oleiro. Então o vaso tem que ser quebrado a cada culto, amado. Por quê? Porque o perfume tem que ser derramado. Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, amado. Eu não posso vir aqui e ficar fazendo qualquer coisinha, mimimi, aleluia. Tem que ser derramado. A minha vida tem que ser derramada diante de Deus. Deus tem que sentir a fragrância do meu perfume. Eu tenho que dedicar a Deus, amado, me render a Deus, me prostrar diante de Deus. E diz, olha, só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu, entrega em amor todo o tesouro. Qual é o seu tesouro, amado? Qual é o seu tesouro? Seu coração. Você tem que derramar o seu coração, amado. Quando nós estamos aqui, isso é adorar a Deus, nos derramar diante do Senhor, nos derramar diante do Senhor. Então, Paulo diz em Romanos 12:1 que adorar a Deus é prestar culto. E ele diz: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. É isso, amado. Então, quando você vem prestar culto, de fato você está adorando a Deus. Quando você está aqui prestando o seu culto, você está adorando a Deus, amado. Então, o vaso tem que ser quebrado, o perfume tem que ser derramado. Você tem que mostrar aquilo que está no seu bom tesouro, expressar isso a Deus. Amém? Tem gente que pensa que adorar é só cantar uma musiquinha, que adorar é levantar as mãos, bater uma palma ali. Não é. É muito mais do que isso. Então, quando diz vinde, adoremos, amado, quer dizer vinde, prostremos-nos, prestemos o nosso culto a Deus. Por quê? Porque alguém vai ser cultuado nesse momento, alguém vai ser venerado, vai ser exaltado, vai ser glorificado, alguém vai ser pregado. O que nós estamos pregando aqui? Jesus. Eu não estou falando de outra coisa. Outro significado de adorar, amado, é amar muito. Amar muito. Então, adore a Deus e ame muito a Deus. Bispa, mas eu amo a Deus. Ame mais. Ame mais a Deus. Como é que eu amo mais? Eu só amo mais a Deus à medida que eu entendo o temor do Senhor e eu vivo nesse temor. Por quê? Porque o temor do Senhor desenvolve um amor incondicional. Eu não amo a Deus só quando Ele faz coisas para mim, quando Ele manifesta bênçãos na minha vida. Eu não procuro Deus só quando eu preciso de Deus. Eu amo a Deus em todo o tempo. Eu venho à casa de Deus, seja véspera de feriado, esteja com chuva ou com sol, com frio, com calor, não importa, amado. Tendo filho pequeno ou grande ou adolescente, ou tendo alguém em casa que eu tenho que amar, não importa. Aquele que ama a Deus verdadeiramente, que teme ao Senhor, está na casa de Deus. E a pessoa diz: olha, eu sempre pego carona, mas se não quiserem me dar carona, eu vou de ônibus, eu vou de qualquer jeito. Porque, amado, hoje em dia tem um negócio chamado Uber, né? Não quero fazer a propaganda, mas a pessoa
Não, é porque hoje teve um evento na cidade, está difícil pegar um Uber, bispa. Pega um ônibus, amado. As pessoas querem facilidade para louvar a Deus. Jesus não se fez fácil na cruz do Calvário. Ele foi sacrifício naquela cruz, amado. Eu fico pensando, às vezes eu não vou para a igreja, porque hoje, né, bispa? E tem várias desculpas, amados. Pense se Jesus tivesse dado uma desculpa para nos salvar. Não, eu não vou para aquela cruz, não, porque eu vou derramar meu sangue. Claro que eu não vou para. Já pensou se Jesus dissesse isso para nós? Porque, amado, olha, hoje tem as pessoas que se dizem adoradores de Deus pela internet. Quero dizer que a internet é para quem está longe, né? As pessoas que estão em cidades longe, que não tem uma igreja por perto. Porque depois da pandemia virou regra. Virou regra ficar em casa assistindo pela internet, amado. Não é, amado. Nós temos que estar na casa de Deus, juntos, na congregação. É aqui, junto. Olha para quem está do seu lado de cá. Junto. Na congregação. Porque tem pessoas, né, amados? Eu já tentei essa experiência na pandemia, foi muito complicado. A gente senta na frente de uma TV, liga lá e você fica ouvindo o louvor da pessoa, né? É complicado. Você tenta adorar, eu tento fazer isso quando há possibilidade, né? Na época da pandemia foi complicado. A gente às vezes tinha que assistir, né? A gente assistia alguns cultos com o apóstolo e no momento do louvor, da adoração, amado, é muito difícil você entrar naquele espírito na frente de uma televisão. Eu não sei como as pessoas se conformam com isso. Eu não sei, amado. A Bíblia de muitas pessoas é diferente da minha. Porque a minha Bíblia, ela diz num português muito claro que nós temos que estar na congregação. Amém. Hebreus 10:25 diz isso. Não deixemos de congregar. Não está no telão? Abre sua Bíblia aí, amado. Hebreus 10. Não está. Hebreus 10:25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Amado, você entende que é costume de algumas pessoas? Ah, bispa, eu costumo ir para a igreja só em dia de ceia, bispa. Costume. Exatamente. Agora a pessoa fala, de manhã eu costumo tomar o meu café, comer o meu mamão, comer a minha torradinha. É um costume. Amado, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. A gente não tem que viver de costume. Nós vivemos pela graça de Deus, amado. E diz, antes passamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amado, os dias estão se aproximando. O dia está se aproximando. Cada dia nós vemos que as coisas estão mais complicadas. Se não tivermos Jesus, se não vivermos para Cristo amado, para quem nós vamos viver? Então, Salmos 95:6 diz: vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amados, nós estamos na Assembleia dos Santos. Então a gente tem que estar aqui para congregar, para prestar o nosso culto a Deus. E a prova da adoração genuína, amados, a Bíblia diz que é a obediência. Diga, obediência. Então, como é que você sabe se uma pessoa adora a Deus? Porque, amado, é muito fácil falar, eu adoro a Deus, mas do meu jeito. Amado, o seu jeito não é o jeito que Deus quer que você adore. O meu jeito não é. Não é do meu jeito. Se a pessoa não é obediente, ela não adora a Deus. Pode falar que adora. Não adora. Não prestou culto. Não ama com atitudes, com gestos de
demonstração, com responsabilidade, com envolvimento, não adora nada, amado. É um religioso, hipócrita, fariseu. Porque nós já tivemos pessoas aqui que eu não estou nem falando, não vou nem falar de adoração, mas de louvor. Nem louvar a pessoa não louvava. A pessoa ficava lá, caçando borboleta na igreja. Amado, por que você não canta os louvores que a gente... Você não canta os louvores, amado, que a gente canta? Você fica parado lá no meio do culto, o que acontece? Não, é porque eu não gosto desses louvores. Eu gosto de louvor antigo. Eu gosto da harpa cristã. Eu assim, amado, pelo amor de Deus. Nós temos que, por isso que nós temos que vir para a igreja adorar a Deus. Porque não importa a letra de louvor que está lá, amado, para você cantar, não importa o louvor que nós estamos tocando aqui, você vai adorar a Deus, que é se render ao Senhor. Você não quer cantar, mas esteja em oração. Ai, glórias a Deus, aleluia, Jesus, obrigado. Esteja em adoração a Deus, amado. Porque senão é religioso, é hipócrita, é fariseu. Desculpa dizer isso, amado. Mas nós vemos muitas pessoas assim nas igrejas hoje. Aqui, nós não temos que fazer média com ninguém, amado. Nós não temos nada com ninguém, amado. Aqui na igreja se ensina, não. O que disse o passado, a Bíblia diz, vem do maligno. Nós ficamos com o sim da Bíblia Sagrada. Eu fico com o sim de Deus. Eu fico com o sim de Deus, amado. Então nós estamos ensinando a igreja que o temor do Senhor é o princípio de tudo. Tudo, qualquer coisa, amado, teme a Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz, a suma é, teme a Deus e segue os seus mandamentos. Teme a Deus. Então, ser fiel, obediência fiel, é temor ao Senhor. E só adora a Deus quem realmente teme ao Senhor. Quando uma pessoa diz, tanto faz se eu assisto pela internet, se eu vou uma vez, né, só no dia de ceia para a igreja, tanto faz, eu sou fiel a Deus, não é nada, é religioso hipócrita. Não é, amado. Não teme nada a Deus. Mateus 4,8 diz, levou ainda o diabo ao monte alto, né? Aquele momento da tentação de Jesus. O que ele fez? Pegou Jesus, levou para um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Olha o que o diabo fez, né? Satanás. Versículo 9. E disse, o que ele disse para Jesus? Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Veja bem, amado. Então veja que a adoração, ela está ligada à prostração, a uma rendição. E hoje tem muitas pessoas se rendendo a coisas materiais aí fora, amado. Se rendendo a Satanás, se rendendo ao mundo. Olha, tudo isso te darei. Tem gente que quer tudo que há no mundo, mas não quer se prostrar diante de Deus, está se prostrando diante do diabo. Versículo 10, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só Jesus, amor. Só Jesus. Nós não estamos aqui para agradar a homens. Não estamos, amado. Porque às vezes eu vejo pessoas, ai, bispo, eu não fui para o culto, né? Porque o fulano lá, meu parente, chegou em casa para almoçar. Amado, deixa ele lá fazendo almoço e vem para a igreja. Não, bispo, ele que não queria chatear. Amado, eu prefiro agradar a Deus e não a homem nenhum. Aliás, em primeiro lugar, as pessoas nem vêm na minha casa porque elas sabem que domingo é dia do Senhor, não é dia de eu ficar em casa. Bispa, mas você é bispa, né? Você é pastora, né? As pessoas já sabem. E elas têm que saber da sua vida também, amado. Que elas não têm que ir para a sua casa em dia de culto. Simples assim. Versículo 11 diz, com isto o deixou o diabo
Deus com temor no coração vai sempre ser servido pelos anjos do Senhor. Em todas as situações. Amado, a Bíblia diz que às vezes a gente não precisa nem clamar a Deus, não precisa nem orar, porque a gente busca a Deus de tal forma que Ele acrescenta o que a gente precisa. Já não aconteceu isso com você? Às vezes você nem precisou abrir a sua boca para orar e Deus já te livrou naquela hora. Você falou, Jesus, glórias a Deus, já recebeu um livramento. Porque nós tememos a Deus. Mateus 15:8 diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amado, quantas pessoas nós vemos às vezes que dizem: não, bispo, olha, não falta os cultos, eu estou aqui dando culto, tudo que tem eu estou aqui. Mas eu pergunto, onde é que está o coração dessa pessoa? Porque às vezes a pessoa só está de corpo presente, de alma e de espírito, e está muito longe, muito longe. Versículo 9 diz: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Por que muitas pessoas saíram das igrejas, amados? Por causa desse, olha, é o que diz esse versículo aqui. Elas estavam na igreja, mas o coração delas estava muito longe de Deus. Elas estavam seguindo o que? Doutrinas de homens, preceitos. Mas o coração delas estava muito longe de Deus. Por isso elas não estão mais nas igrejas. João 4:23 diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tem gente que nunca entendeu como é que se adora a Deus em espírito e em verdade. Quando se tem temor no coração, você aprende, amado, o que é a verdadeira adoração. Você aprende a prestar um culto verdadeiro ao Senhor, a amar a Deus mais. E aí sim você é reconhecido como um verdadeiro adorador. E diz: porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. São estes que se prostram, que temem, que não dão desculpas. São esses que o Pai procura. Quando o Pai encontra os verdadeiros adoradores, meu amado, presta atenção. Quando o Pai encontra os verdadeiros adoradores, os céus ficam abertos de contínuo. E o que acontece? O que é que Deus manda para a nossa vida? Bênção, diga bênção, 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 bênção. E hoje o Senhor está nos ensinando que os verdadeiros adoradores o adoram porque o temem, porque vivem no temor do Senhor. João 4:24 diz: Deus é Espírito. Diga, Senhora, Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, amado, eu não preciso fazer nada na minha carne. Eu não preciso fazer um jejum, uma subida a monte, me ajoelhar no milho, fazer barganha com Deus. Senhor, eu vou deixar de comer isso, né? Eu vou entregar esse meu pedido para você. Eu vou deixar de comer por um mês aquilo que eu mais gosto para eu alcançar essa bênção, para eu te adorar, Senhor. Amado, adoração não tem nada a ver com a carne. Em espírito. E eu não preciso mostrar nada para ninguém, amado. Mas eu preciso estar junto dos meus irmãos. Eu preciso estar na Assembleia dos Santos, na congregação. A minha obediência, a minha reverência, sim, precisa ser mostrada. Diz a palavra: porque importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Atos 18:12 diz: quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo. Então o que acontece aqui? Os legalistas contra a graça. E o levaram ao tribunal, dizendo, versículo 13: este
liberdade quando se tem temor no coração. Quando se tem um coração disposto a temer a Deus. 1 Coríntios 14, 24, Paulo vai estar falando aqui na manifestação dos dons da igreja. Na hora do culto, ele diz: porém, se todos profetizarem e entrar no incrédulo, no indulto, no leigo, é ele por todos convencido e por todos julgado. Amado, está dizendo que é melhor profetizar do que todo mundo ficar falando em línguas espirituais. E diz o versículo 25: tornaram-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Aleluia. Então, amados, para adorar a Deus é preciso ver o agir de Deus na igreja, no meio da igreja. E quem é que vê Deus agir? Os que vêm dia sim, dia não, domingo sim, domingo não para a igreja. Não, os tementes a Deus. Esses que veem o agir de Deus, amado. Quem não teme, não vai ver o agir de Deus. Não vai. Apocalipse 15:4 diz: quem não temerá e não glorificará o teu nome ao Senhor? Quem? O que não teme. Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram o quê? Manifestos. Então, quando o povo se reúne, amado, atos de justiça se manifestam. Pensa em todo o povo de Deus reunido. Atos de justiça vão se manifestar. Então, a glorificação, a adoração vem sempre depois do temor. O temor vem antes de qualquer coisa. Então, os atos de justiça se manifestam e uma coisa atrás da outra. Então, quem vê atos de justiça de Deus se prostra e adora ao Senhor. Não é assim que acontece? Quando a gente vê um ato de justiça, a gente se maravilha com aquilo, mano. E a gente se prostra e a gente adora a Deus. E quem se prostra e adora a Deus, vê atos de justiça manifestos. Está vendo? De qualquer forma, nós temos que adorar a Deus, nos prostrar diante do Senhor. E diz Apocalipse 19:4, nós cantamos, os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Então, quando Deus diz, amado, quando Deus se manifesta, não tem, mas por quê? Mas como? Não, mas será? Não tem isso, amado. Quando Deus se manifesta, é amém. A Bíblia diz amém. Amém. O Senhor falou amém. Isso é adoração. Apocalipse 19:5 diz: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. A verdadeira adoração, amado, o verdadeiro louvor, Deus recebe dos seus servos que o temem. Então não adianta ser da boca para fora. Eu adoro ao Senhor, sim. Da boca para fora, Deus não recebe. Apocalipse 14:7. Dizendo em grande voz: temei a Deus. E depois diz o quê? E dai glória. Então primeiro se teme. Primeiro teme a Deus, depois dá glória. Pois é chegada a hora do seu juízo. Então sempre tem um momento em que Deus julga, amados. E diz: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, glórias a Deus por essa palavra. Eu quero encerrar com uma passagem que todos nós conhecemos, que é sobre a vida de Abraão.
Gênesis 22:3. Nós vamos ler alguns versículos aí. Se você quiser, abra a sua Bíblia, que nós vamos ver vários versículos para nós terminarmos esse culto. Né? É uma palavra de adoração, amado. Aqui sim é um gesto de adoração do nosso pai na fé, Abraão. Porque Deus disse para Abraão: Abraão, você me ama? Amo, Senhor, eu te amo. Você me adora, Abraão? Sim, Senhor, eu te adoro. E muito. Então Deus disse para Abraão: já que você me ama muito, que você me adora, eu quero que você entregue o seu único filho para mim. Então vamos ler a passagem. Diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, né, o seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele não foi para qualquer lugar, para o lugar que deu na cabeça dele. Ele foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Versículo 5. Então disse a seus servos, veja bem o que ele disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, o que queria fazer? E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então presta atenção, amado, a confiança que ele tinha. Deus falou: dá o seu filho. Mas ele disse para os servos: fica aqui, que eu vou para lá adorar a Deus, mas junto com meu filho eu vou voltar. Amém. Junto. Essa era a confiança que ele tinha, amado. Abraão tinha toda a confiança que Deus ia ressuscitar o filho dele. Mas Deus fez muito melhor. Versículo 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos o quê? Juntos. Volta para mim lá no versículo 5. Voltaremos para junto de vós. Quando fala voltaremos para junto de vós, aqui eles estão o quê? Juntos. Amém? No versículo 6, lá no finzinho, assim caminhavam ambos o quê? Juntos. Então, amado, tem que estar junto para adorar a Deus. Bispo, mas eu não posso adorar a Deus sozinho? Pode. Mas há algo extraordinário quando se está junto. Tem que estar junto para adorar a Deus, para prestar culto. Tem que estar junto. Tem que estar junto para mostrar o amor a Deus, amado. Junto. Versículo 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Versículo 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E o que diz ali? E seguiam ambos juntos. Então, amado, mesmo na provação, Deus sempre coloca pessoas juntas para adorar. Sabe que juntos nós temos um poder grandioso. Junto. Para manter o culto. Junto, amado. Para manter o amor, para manter a chama. Por isso que a gente diz que uma brasinha, né? Pega uma brasinha, quem faz churrasco sabe disso, né? O nosso diácono aqui que gosta muito de fazer esse churrasco. Quando você vai fazer o churrasco, você joga lá aquele monte de carvão. Você põe fogo. E aquilo está aquela labareda, né? Aquele monte de fogo. Tem uma brasinha acesa lá. Se você pega uma brasinha e põe ela separada, já ela queima, se apaga e vira cinza. Um pó. Por isso Deus está dizendo: junto. Para manter o fogo aceso. Para manter o amor. Para manter a adoração, amado. Versículo 9 diz: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar.
Será que nós teremos essa confiança? Versículo 11. Mas do céu me bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui, eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Será que Deus pode dizer isso para nós nessa manhã, amado? O temor a Deus sugere obediência incondicional, honra, reverência. É uma obediência, amado, que se Deus falar a coisa mais absurda para nós fazermos, nós vamos falar: Senhor, eu não entendi nada, não sei o que vai acontecer, mas eu te obedeço. Aos nossos olhos pode parecer algo assim: não estou entendendo nada que Deus está falando para eu fazer, mas eu vou fazer. Isso é uma obediência incondicional. Sem perguntar: por que, Senhor? Mas para quê? Mas como? Mas o que vai acontecer? Não interessa, amado, não interessa. Obediência incondicional é Deus falar o que você tem que fazer e você fazer. Foi o que Abraão fez. Porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então Deus disse: eu sei que você teme a mim. Versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então nós estamos encerrando o culto, amado. Eu quero te dizer: prestar culto a Deus é nosso dever. Olha para quem está do seu lado, diga: prestar culto é dever de todo cristão, é dever de todo cristão, amado. O temor do Senhor leva a prestar culto. Amém. Amar muito, demonstrando, é sinal de temor a Deus. Amém. Eu amo a Deus, mas não canta no louvor. Amado, não se prostra diante de Deus. Que amor é? Que amar? Eu amo. Não tem nada de amor aí. E é para fazer junto. Cada um aqui tem a sua família. É junto, amado. Junto. Você tem muito poder. Muito pode a súplica de um justo. Bispo, eu não tenho o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe não está aqui na igreja, amado. Você junto com a sua família tem muito poder, amado. Comece a orar pela sua família para estar aqui. Glórias a Deus. Porque Abraão poderia ter mandado os empregados dele ali, os servos dele, para levar o filho lá. Mas ele foi junto com o filho. Porque é a família junto, amado. E eles foram lá adorar a Deus. E a adoração implica em oferecer algo ao Senhor. O coração, amado, que é o que se tem de mais precioso. Nosso bom tesouro. Então eu quero que você pense agora, amado. Pense. Feche seus olhos aí e pense. Pense. Leve seu pensamento agora cativo e obediência a Cristo. O que é que Deus pede de você nesta manhã? Para que você mostre que você teme a Ele. E é algo que você ainda não entregou ao Senhor. O que é que o Senhor pede de você nesta manhã? Que o Senhor fala: entrega, faça. E você ainda não fez, e você ainda não entregou. Pense nisso, amado, porque tem que entregar. Não adianta você ficar guardando para você. Não adianta você ficar achando que você é Deus e você resolve. Não, bispa, deixa que eu estou dando um jeito aqui. Amado, você não é Deus. Amém. Entrega para Jesus. Abraão entregou o filho. Deus não queria o filho de Abraão. Como Deus não quer isso que você pensou agora. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você demonstre o seu temor a Ele, amado. É isso que Deus quer. Ele quer ver se você o teme o suficiente para adorá-lo, com total reverência, submissão, amor demonstrado
responsabilidade e testemunho. Quando o Filho de Deus for capaz, amado, de uma entrega desse porte, dessa magnitude, presta atenção, amado, porque Abraão entregou seu filho. Quando o Filho de Deus for capaz de entregar ao Senhor algo desse porte, dessa magnitude, pode ter certeza, amado, que toda provisão virá. Amém. Toda, diga toda provisão vai estar atrás de você, assim como estava atrás de Abraão. Um cordeiro para ser imolado. Estava ali. Confia no Senhor, amado. Não tema nada nem ninguém. Ainda que alguém te ameace, não tema nada. Deus proverá. A provisão já está à nossa disposição. Ele já consumou na cruz do Calvário. Toda a provisão, amado, já está preparada para todas as áreas da nossa vida. Toda a provisão material, emocional, familiar, profissional, ministerial, na área da saúde, já está preparada. Agora é cada um de nós, amado. Eu te pergunto, o quanto nós temos adorado ao Senhor? Nós podemos quantificar? Quanto eu tenho adorado ao Senhor? Será que tem sido verdadeira a minha adoração? Ou eu tenho me feito, entreguei alguma coisa lá. Como é que tem sido, amado? O quanto nós somos capazes de entregar algo a Deus por temor, adoração, prestação de culto, muito amor, responsabilidade, reverência, obediência inquestionável. Quanto nós temos entregado a Deus? Porque Deus procura os verdadeiros adoradores, os tementes, que o adorem em espírito e em verdade. E eu termino com Salmos 22, 23, que nós abrimos esse culto, que diz: vós que temeis o Senhor. Amado, você teme ao Senhor? Deus está falando com você. Você que teme ao Senhor, Ele diz: louvai. Você tem que louvar ao Senhor. Glorificai. Você tem que glorificar ao Senhor. Vós todos, descendências de Jacó, reverenciai. É você, amado. Você que teme ao Senhor. Nós temos que louvar, glorificar, reverenciar a Deus. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Nós entendemos isso hoje. É se derramar diante de Deus. É se abrir para o Senhor. É se render totalmente a Deus. Que assim seja, amados. Que assim disse o Senhor nosso Deus. Aleluia.